Oi, gente, tudo bom? Olha só, eu gravei 30 shorts nesses últimos dias de abril para falar sobre os capítulos de Provérbios e algumas reflexões, principalmente sobre alguns temas que foram mais relevantes aos meus olhos naquele momento. E agora a gente tem um último momento que seria sobre... Último momento só agora, tá? Que seria sobre o capítulo 31 de Provérbios. E é interessante porque é o capítulo que fecha esse livro de sabedoria que compõe os livros da Bíblia. É um capítulo que é uma citação dos conselhos, na verdade, que foram dados por uma mãe, por uma rainha, né, ao seu filho, que é um rei, Lemuel. Ela dá conselhos muito importantes sobre como deve ser a governança mesmo, como ele deve cuidar desse contexto da vida dele, do governo que ele precisa estabelecer. E um dos pontos que essa mãe traz é como deve ser a esposa desse rei. E é muito interessante porque a gente vê muitos pontos interessantes no sentido de ser uma mulher que corresponde àquilo que esse homem também quer executar, esse homem que precisa ser alguém que vai fazer muita diferença na vida do seu povo. E aí entra então um poema conhecido que é o poema da mulher virtuosa. Quem é a mulher virtuosa? Como ela é uma pessoa incrível. E acaba também sendo um texto muito consumido por nós mulheres e muito falado. Mas muitas vezes, quando eu ouvi falar sobre esse texto, ele veio com uma carga muito pesada, até para mim mesmo, né? Eu lendo sozinha e interpretando, eu sentia que era um padrão muito alto, né? Um padrão muito difícil de ser alcançado, que, claro, né, é um desafio, é interessante um desafio, mas que muitas vezes trazia também um tipo de peso no sentido de ser algo que te encaixota num padrão, basicamente. E aí, quando eu pensava sobre isso, me dava uma sensação de que se você não tem essas virtudes, ou se você não busca essas virtudes de forma ativa, então você é uma pessoa que não tem virtudes, é uma mulher sem um valor expressivo. Basicamente isso é pesado, né, falar isso. Mas era essa interpretação que eu tive por algum tempo, assim, e por isso acaba ficando pesado, né, essa questão de você tem que ser desse jeito. Eu acho que era essa a questão, você tem que ser assim, se você não for assim, você não é uma mulher de valor. E aí, no final do ano passado, né, eu tive algumas situações pessoais e eu então decidi trabalhar muito mais. Eu estava trabalhando já das 8 às 18 no meu trabalho de CLT e depois eu fiz alguns outros trabalhos que era principalmente com a venda de panetones. E eu ficava muitas vezes até 1 da manhã, 2 da manhã trabalhando. Então eu ficava das 8 às 18, depois das 18 até as 1, 2 da manhã, isso com certa frequência, quase todos os dias. E claro, né, depois de ficar dezembro quase todo assim, no dia 24 de dezembro, 2 dias antes de eu entrar de férias, eu tive uma dor de cabeça tão terrível, mas tão terrível, que eu fiquei hospitalizada por 5 dias, recebendo toda sorte de medicamentos e sem nenhuma resposta. E ali eu achei que eu ia falecer mesmo, né? Foi muito tenso ali aquele período. E ainda mais de fazer vários exames, nada ser encontrado, de fazer várias medicações e nenhuma fazer efeito, enfim. Ali eu senti que eu tinha chegado num limite muito importante, meu. E aí logo depois desse período, o que eu fiz? Eu fui ler um livro sobre a mulher virtuosa. E aí, assim, a minha lente para ler aquele livro naquele momento era uma lente completamente diferente. Porque, olha só, no capítulo 31 está escrito que a mulher virtuosa, ela trabalha com alegria, adquire lã e linho, ela traz de longe, né, as suas mercadorias, ela planeja as tarefas do dia, ela examina um campo e compra, ela planta um vinhedo, ela é cheia de energia, ela é forte, trabalhadora, ela se certifica de que seus negócios são lucrativos. A sua lâmpada permanece acesa de noite, como alguém que trabalha, né, até mais tarde.
As suas mãos operam o tear, seus dedos manejam a roca, ela estende a mão para ajudar os pobres, ela abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, ela não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Ela faz suas próprias cobertas, ela usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Então, assim, você tem um princípio que a gente precisa compreender aqui, é que essa mulher ela é muito trabalhadora. E aí, quando eu fui ler um livro sobre essa mulher virtuosa, o livro, claro, entrou muito forte nisso. E eu estava esgotada, eu comecei a perder os cabelos até assim, tão esgotada que eu estava. E aí, assim, eu senti assim, insuportável, sabe? Falei, não tem como ser essa pessoa que trabalha até mais tarde, que planeja, que faz isso, não sei o quê, te leva à loucura, à exaustão, não tem como. E realmente foi importante, sabe, esse olhar, porque me trouxe um olhar novo sobre isso, porque sempre que a gente vai interpretar um texto na Bíblia, a gente precisa compreender que a Bíblia explica a Bíblia. Não é saudável você pegar um único texto e entender que ele é soberano, né? Ou que ele está isolado. Ele sempre tem um contexto, ele sempre conversa com outras partes da Bíblia. Então aqui o capítulo 31 fala sobre uma mulher que realmente é uma mulher muito empenhada. E aí a gente vê no capítulo, eu não lembro qual que é o capítulo, mas eu sei que é no livro de Lucas, Jesus com Marta e Maria na casa de Lázaro, né? Na casa deles, dos três, onde Maria se senta aos pés de Jesus para aprender. E Marta está super trabalhadora, preparando todas as coisas para servir realmente tanto as pessoas que ela tinha recebido na sua casa. E é interessante a gente ver que Jesus elogia Maria e não a virtude, no caso de Marta, de estar sendo tão trabalhadora naquele contexto, né? E ali, naquele momento, a gente vê que Jesus exalta algo que é mais importante, que é realmente a gente compreender o tempo das coisas, né? Ali Maria estava num tempo diante de Jesus, que era um tempo que realmente não voltava. Era um tempo exclusivo com ele, que não se repetiu, realmente. Foi um momento muito importante. E Marta estava focando na parte prática, no trabalho que ela precisava realizar, e que ela realizou muito bem. A questão é que às vezes a gente sente que até Deus vai olhar para nós e vai nos valorizar a partir daquilo que a gente faz, mas isso não é verdade. Deus olha muito para aonde o nosso coração está. E muitas vezes, quando a gente busca ser alguém de virtudes, o que a gente espera é ser reconhecido como essa pessoa virtuosa. Quem é virtuoso, de fato, recebe reconhecimento. Esse é um caminho, né? Que a gente vê que a mulher virtuosa é elogiada pelos seus filhos, pelo seu marido, as suas obras a louvam publicamente, ela recebe reconhecimento. E uma pessoa que tem virtudes, claramente ela é reconhecida. A questão é quando a gente faz as coisas para esse fim. Quando a gente coloca o coração em fazer algo para receber o reconhecimento do outro, a gente se torna refém disso. Você precisa que o outro reconheça que você faz, porque senão isso te fere, isso te machuca. E também isso é bem complexo, porque aí você se coloca numa condição onde você se torna prisioneiro do outro. Porque se você não for aquilo, você não tem valor. Então, não é essa a intenção desse texto. Nunca foi essa a intenção quando a gente vê, né, nos outros textos da Bíblia, Deus nos tratando como pessoas que mesmo sem, né, essa capacidade de retribuir algo, Ele nos dá tudo que a gente precisa. Então, claro que se a gente semeia virtude, a gente vai ter uma colheita disso. Mas a questão é onde o nosso coração tá, sabe? Quando você faz isso, quando você busca virtude, você quer trabalhar, você quer planejar, você quer pensar nas coisas que você quer fazer, mas não para receber um reconhecimento, mas porque você quer, porque você vê valor nisso. Porque você é uma pessoa que valoriza isso, porque para você isso é importante, porque isso te faz bem, sabe? Porque você entendeu que isso é algo precioso no sentido de buscar a sabedoria, né? Como a gente vê em vários momentos de Provérbios, falando sobre como a sabedoria ela é valorosa, né? Como é algo de valor e algo que agrega muito na vida. E aí quando você tem esse olhar e você se satisfaz fazendo isso,
Quando vem o reconhecimento alheio, nossa, isso é maravilhoso, mas não é a tua motivação principal, não é para isso que você está buscando as tuas virtudes. Eu acredito que esse é um dos pontos muito importantes que traz liberdade pra gente. Porque quando você é aquilo que te faz, né, no caso, que você entende que tem um valor, te faz um bem, né, no sentido de que você entende que isso é importante, você está sendo fiel a esse teu valor interno, então você trabalha essas virtudes de uma forma muito melhor do que quando você espera que realmente esse reconhecimento venha de outras pessoas e daí se esse reconhecimento não vem, isso acaba te causando uma dor que te paralisa. Claro que a falta de reconhecimento sempre causa dor, mas uma dor que não paralisa, pelo menos, né? Bom, então é essa a minha visão hoje sobre Provérbios, no capítulo 31, né? A mulher virtuosa. A mulher virtuosa é uma mulher com muitas virtudes que me inspiram. Eu quero ser uma mulher que realmente tem esse olhar sobre o trabalho, esse olhar para a vida, esse olhar mais assim de planejar, de cuidar dos negócios, de ser uma pessoa que tem essa visão de oportunidades também que ela tem. Assim, ela é uma mulher excepcional e inspiradora. Mas hoje eu não vejo mais como uma forma onde eu preciso encaixar o tempo todo, porque se eu não estiver encaixando o tempo todo, eu não sou uma pessoa de valor de forma nenhuma. Eu entendo que esse capítulo ele é realmente um capítulo de inspiração e não de condenação, tá? Então acho que é esse o ponto principal. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, essa reflexão tenha te ajudado. Comenta aqui se você de repente tem uma visão diferente, eu gostaria muito de ouvir tua opinião. E eu vou continuar postando alguns conteúdos sobre essa questão de sabedoria, provérbios e outros conteúdos de livro. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Até mais, tchau, tchau!